Olá, está começando agora o programa Ciência em Campo. Informações de qualidade, rápida e objetiva para quem tem mente moderna. No programa de hoje falaremos sobre gestões de empresas rurais, o que é, qual seu objetivo e qual a importância de uma boa gestão para o desenvolvimento e manutenção de qualquer negócio. Entrevista do dia. Hoje entrevistaremos o professor José Eustáquio e iremos falar sobre o processo de modernização, traçando um paralelo entre o passado e o presente da agricultura no país. Professor, como foi o processo de modernização no campo no Brasil? Bom, é importante falar o seguinte: ao longo de um processo histórico, aí nos últimos 50 anos, no passado havia uma discussão entre o que seria a reforma agrária e uma modernização via tecnologia. Então você tinha grupos que pensavam que o problema da produção tinha que ser solucionado via expansão das terras e aumento da produção. E tinha uma outra corrente que pensava o seguinte: você precisa incorporar tecnologia para melhorar a produtividade e, consequentemente, expandir a produção. Veja que as duas formas de pensar são diferentes. Porque, de um lado, você aumenta um fator produtivo, que é terra, óbvio que você aumenta a produção. E na outra forma de pensar, você está pensando na tecnologia. Quando você usa mais tecnologia, você aumenta a produtividade, consequentemente, você aumenta a produção. Mas isso não quer dizer que você está aumentando a terra. Talvez você esteja intensificando o uso dos seus fatores produtivos, que vai te gerar maior produção. Então havia essa discussão ali na década de 60. Lembramos que 64 em diante a gente tem uma intervenção militar. Essa intervenção militar mudou muito a forma de pensar a economia do passado. No passado você tinha uma filosofia do pensamento estruturalista, e a partir ali da década de 60 você começa a ter uma intervenção mais pró-mercado, e é nesse ambiente que você vai ter aí uma inclusão dessas ideias de modernização da agricultura via tecnologia. Isso aí vai começar final da década de 60 no milagre econômico e vai iniciar ali no início da década de 70, como por exemplo a implantação da Embrapa, que foi uma inovação institucional induzida. A Embrapa foi criada em 1973, vai começar a operar ali a partir de 74. E a Embrapa vai ser muito importante para toda a transformação que aconteceu no setor agropecuário brasileiro. E como você compara esse passado com o que temos agora? Bom, analisando a produção agropecuária, na década de 60, o país era importador líquido de alimento. Então eu vou te dar alguns exemplos. O país importava carne de frango. Hoje é impensável você ver um país importando carne de frango. Esse é um dos exemplos. Na década de 60 também, a produção de soja era muito residual. Hoje o país é o segundo maior produtor e o maior exportador do grão. Quando a gente vê a produção de grãos no país, da década de 60 para o que é hoje, houve uma transformação enorme. E o país hoje figura como um dos principais produtores de grãos no mundo. E aí a gente está falando o seguinte: são cadeias produtivas que interferem também na produção, por exemplo, de carnes. Então, quanto maior a produção de grãos, menor é o preço dos insumos na cadeia produtiva de carne. E aí a cadeia produtiva de carne se torna estratégica nesse cenário. Ou seja, são várias atividades econômicas que trabalham entre si, né? Uma cooperando com a outra, o que favorece o crescimento da produção. Então, o Brasil do passado, ele é completamente diferente do Brasil do presente. A gente tem que lembrar o seguinte: o problema que a gente tinha na década de 60 era de baixa produção. Isso significava um preço muito elevado para o consumidor. O preço mais elevado reduzia a margem de compra das famílias, ou seja, eu tinha menos recursos para gastar em outras coisas que não alimentação. Ou seja, havia um problema de desabastecimento do mercado interno. Então, pensando nesse problema do desabastecimento, foi pensado a mudança institucional, que configurou na criação da Embrapa. Você acabou de escutar Ciência em Campo. Informações de qualidade, rápida e objetiva para quem tem mente moderna. Até o próximo programa. Esse áudio é uma produção da Fundação Cultural Alzira da Silva Correia e do Programa de Pós-Graduação em Agronegócios da Universidade de Brasília.